E a gente está agora, nesse momento, chequem seus acessos, nós estamos ao vivo. E a gente está agora, nesse momento, chequem seus acessos, nós estamos ao vivo. Deixa eu tirar o áudio. Pronto, agora eu não estou ouvindo, agora eu só estou vendo. Tânia, o meu no Facebook ainda não me aparece, eu tenho que apertar alguma coisa aqui? Clica na postagem, clica lá no play. Vê se está público o seu, Tânia, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu da outra vez lá com o da Bárbara. Eu deixei público, mas eu vou confirmar, deixa eu só confirmar aqui, ó. Editar, privacidade, vamos ver. Estava nos amigos, ele voltou. Público agora, gente. Vamos ver. Eu coloquei público, mas ele voltou para o amigos, mas agora está público. Agora está público, agora apareceu. Isso. Obrigada, Rodrigo. Nada. Conseguiram acessar? Agora eu já apareço aí no Face. Uhum. Legal. Cuidem dos microfones, aí dos volumes do aparelho que está acompanhando a live. E a gente deve começar em menos de 1 minuto. Keila, você está conseguindo acompanhar os comentários do Face? Sim. Só que eu fico paralisada, a imagem fica paralisada. A minha. Mas você está conseguindo ver, né? Você colocou lá na postagem e ele está subindo. Legal. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Nós vamos começar então. Nós estamos bem no horário hoje, né? A gente conseguiu aí chegar junto, né? Às 19h30. Estamos todos aí já apostos para participar desse papo, que vai ser muito, muito legal, e vai contar aí com a participação da galera que está nos seguindo, que já vem assistindo aí as outras lives, né? A gente continua nessa conversa, que acho que é muito propícia, né? Muito interessante, que é sobre a educação e todos os desafios postos aí por conta do distanciamento e das necessidades que surgem, né, a partir daí. Eu sou a Tânia, né, vocês já me conhecem, nós estamos aí com a Mariana, a nossa intérprete de Libras, que faz aí a nossa voz para as pessoas, a comunidade surda que também vem seguindo a gente. Keila, minha parceira, também hoje aí para fazer os ricos comentários, e aí nós estamos trazendo três especialistas, três profissionais, né, 3 colegas que vão enriquecer, e eles vão se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho mais deles, e aí eu entro falando então um pouco do objetivo da live e a gente segue na conversa. Eu vou pedir então aqui na ordem do meu vídeo para a Tereza se apresentar, pode ser? Pode ser, Tânia. Então, gente, boa noite, né? Eu sou Tereza, eu trabalho já na área de educação há bastante tempo, né? Sou pedagoga de formação, psicopedagoga, mas a minha especialidade mesmo, ela veio pela formação em mediação cognitiva. É um estilo de interação e basicamente assim, é como que a gente entende o processo de aprendizagem em termos cognitivos. Então, eu espero contribuir aí com essa nossa conversa e falar um pouquinho sobre o processo de raciocínio que os nossos alunos têm que desenvolver e têm que aplicar aí na aprendizagem à distância, tá bom? Boa noite. Ok, Tereza, obrigada por você ter vindo. É sempre muito legal aprender com você, sempre. A gente sempre aprende, né,
E eu acho que o pessoal que vai participar hoje vai ganhar muito, né? Porque vai ter aí muitas dicas de como a gente pode transformar esse processo muito mais efetivo, né? Vou pedir então para o Rodrigo, por favor, Rodrigo, se apresente para nós. Claro. Trabalho já há 17 anos, sou formado há 17 anos já na área de computação, né? E atualmente fazem 6 anos que estou desenvolvendo sistema voltado à integração de empresa. E nesses últimos tempos, aí desde a pandemia, ajudando a esposa a encontrar ferramentas, já que ela é professora, para ajudar com os alunos dela da rede pública. Que legal, muito bom. Também vai ser uma contribuição incrível, porque a gente vai falar um pouco de recursos, né? E quais a gente tem e pode usar no ambiente tecnológico, que hoje está sendo o maior aliado aí da aprendizagem. Elisângela, por favor, conte para nós um pouco de você. Olá, gente, boa noite. Para mim é um prazer estar participando dessa banca. Sou pedagoga de formação, atuei como professora, coordenadora, orientadora pedagógica. Hoje eu estou mais atuante no consultório, psicopedagoga clínica. Também já atuei no campo de treinamento e desenvolvimento em empresas para jovens aprendizes, principalmente. E a minha experiência dá a tudo isso, né? Já são mais de 10 anos nesse campo. E como a Tânia falou, né, antes de a gente entrar na live mesmo, né, sou mãe de uma criança autista. É um diagnóstico que recebemos recentemente, foi em março, e logo no final de março já veio a pandemia. Então, abril, a escola já estava fechando, não estava tendo aula. Então, para nós foi um grande desafio, foi aquele momento de luto a princípio, né, porque por mais que tivéssemos já algumas evidências, até por ser da área da educação, algumas evidências sobre ser autista ou não, mas quando vem esse diagnóstico, de fato, a gente sofre um pouquinho, né? Então, espero poder compartilhar um pouco da minha vivência, experiência, não só no campo profissional, mas também como mãe. Bacana, Elisângela, obrigada, né, também pela sua, por essa generosidade, né, de compartilhar, porque às vezes a gente precisa, né, ouvir um pouco do outro para a gente poder também entender, né, o contexto onde a gente está inserido. E aí você fala, né, de ser mãe de um autista, quer dizer, existem necessidades, né, em relação a esse direcionamento, esse foco. E uma criança comum, ela também exige muito, né, do professor, do educador. Então, assim, quanto a gente ganha quando a gente consegue, através, né, desse público que demanda aí alguma coisa mais especializada, algum atendimento mais especializado, a gente ganha muito também. Então, acho que todo mundo ganha, né? Na outra live, eu comentei que hoje amanhã, né, quando a gente estiver na fase nossa de idade, idoso, a gente vai aproveitar dos recursos que as pessoas com deficiência física conquistaram. Então, todo mundo ganha. E eu fico muito feliz de você ter, né, participado, aí, aceitado o nosso convite para participar dessa live. Então, a ideia hoje, né, é a gente poder discutir aí estratégias de aprendizagem, né? Estratégias que possam ser usadas pelos educadores e também, por que não dizer, pelas pessoas que estão acompanhando os alunos, né? Hoje a gente tem os pais, né, e os responsáveis muito atuantes ali com o aluno em casa. Então, antes a educação ficava lá na escola, né, educação escolar, agora ela está dentro de casa e as pessoas estão diretamente envolvidas neste processo. Então, a gente vai realmente falar sobre isso, né, como é que a gente pode aproveitar o tempo, né, que a gente tem ali com o aluno, o tempo que ele está exposto ao objeto, né, de aprendizagem. A gente vai tentar problematizar, trazer ideias e dicas, né, para quem está vendo a gente, e pensando que, quando a gente está falando de uma mediação, a gente está dizendo que qualquer pessoa pode fazer isso, né, pode fazer uma mediação, desde que ela
tem aí algum entendimento de como ela pode contribuir, né? E aí a gente trouxe hoje a Tereza, que é uma especialista nessa área, para nos ajudar, né? Para a gente falar um pouco sobre a questão da técnica, da ciência, né? De como a gente está trabalhando aí no sentido do compartilhamento, tem muitas informações, você pode buscar, enfim, a gente vai fazer muitas trocas. Eu vou entrar na primeira temática aqui, que a gente vai seguindo, que é, né, na última live a gente falou sobre as habilidades do aluno, né, e tal, e hoje a gente vai falar um pouco sobre quais habilidades, de fato, o educador, ele precisa desenvolver, né, no aluno, né, a gente está falando aí das habilidades cognitivas, e a Tereza vai falar um pouco para a gente, especialmente sobre as funções executivas, que ela, inclusive, trouxe, né, traz essa contribuição na live anterior para falar, olha, a gente precisa dessas funções, essas funções são importantíssimas, especialmente nesse ensino híbrido, e hoje ela está aqui para falar um pouco para a gente sobre isso. E aí eu vou passar a palavra, então, para você, Tereza, para falar um pouco sobre as funções executivas, né, no contexto aí da educação, e como que a gente pode orientar o educador em relação a isso. Ok, Tânia. Então, gente, assim, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre essa realidade virtual, né? Ser um professor, vamos dizer assim, virtual, não é uma coisa tão simples. E ser um aluno virtual é mais difícil ainda. Quando a gente fala da aprendizagem, a gente pensa muito na questão do conteúdo, né? Como se o conteúdo ele fosse o responsável por desenvolver essas funções executivas no aluno. E a gente sabe que não funciona assim. Infelizmente, a gente precisa conhecer o processo cognitivo que se dá quando alguém está pensando ou refletindo sobre alguma coisa. Quando a gente pensa também na aula virtual, a gente sabe que o professor ele faz um planejamento, né, quando tem aula presencial, né, todo professor planeja. E será que o planejamento da aula presencial serve para a aula virtual? Essa é uma questão e eu acho que a gente vai começar a nossa conversa por aí, né? Então, a primeira dica que eu posso passar para vocês é assim, vamos planejar, né? O que envolve um planejamento, gente? Primeira coisa seria a questão do objetivo, né? Toda a aula, a gente tem um objetivo, a gente sabe o que a gente quer que o aluno aprenda, o que é essencial daquela aula. Mas o aluno sabe o que é essencial? Ele sabe o que é relevante? E como é que a gente mede essa aprendizagem? Então, eu trouxe para vocês assim, um roteirinho, né, que eu acho que pode ajudar muito na questão dessa aprendizagem. Então, a primeira questão é levar em conta o conteúdo a ser trabalhado. Quando a gente fala em conteúdo, gente, é muito importante a gente avaliar o nível de conhecimento do aluno que a gente está transmitindo esse conhecimento. Então, a gente sabe que tem determinados conteúdos que são muito complexos, são muito abstratos, né? E a gente sabe que cada aluno tem o seu estágio de desenvolvimento, cada um tem a sua performance, né? No caso da escola inclusiva, então, vocês têm que lembrar que vocês estão falando com um público muito diverso, né? Então, a aprendizagem ela tem que funcionar para todo mundo, não dá para só atingir aqueles que conseguem acompanhar os nossos conteúdos na sala de aula. Um segundo ponto também, que eu acho que está sendo muito enriquecedor, é a questão dos recursos, né? Esses recursos digitais que a gente tem, né? E aí eu queria que o Rodrigo falasse um pouquinho agora, Rodrigo, sobre os recursos. Que recursos a gente poderia usar no nosso dia a dia aí nas aulas? Hoje existem diversas ferramentas, tanto para professor como aluno, e acho que a maioria delas já são conhecidas por todos, né? Tanto na parte de vídeo, que tem o YouTube aí para procurar alguma pesquisa, alguma coisa, temos grupos de WhatsApp, são as ferramentas gratuitas, eu falo especificamente delas. Tem o Google Docs, que seria o Office gratuito também, tem o Google Meet, o Classroom, então tem hoje
N ferramentas, então cada hora que nós procurarmos vai ter uma ferramenta nova, acho que quase todo dia surge alguma ferramenta nova que venha facilitar isso, né? Então, hoje algumas, por exemplo, o Estado de São Paulo, ele criou um aplicativo específico para os alunos, que não usa, por exemplo, dados, acho que até um ponto importante que vocês falaram na live passada, que realmente muitos alunos, infelizmente, não têm acesso à internet, então acaba dificultando muito o aprendizado nesse momento que nós estamos passando. Então isso realmente é um problema a enfrentar, que é difícil você ter uma solução para isso, né? Que hoje praticamente tudo que nós fazemos no mundo é online, né? É difícil você fugir disso. E nesse momento da pandemia, tudo é voltado para o online. Então, algumas ferramentas realmente são o WhatsApp, acho que é mais prático, todo mundo conhece. Tem, como eu falei, o Google. Tem algumas outras que não são conhecidas também, que é o Telegram, que é um tipo de WhatsApp que tem algumas outras funções. Também é melhor para criar grupo, dá para criar enquete. Tem alguns outros sites que também são bem importantes para fazer o aprendizado, mas depende muito realmente como o professor vai levar para o tipo de turma que ele tem, se é ensino básico, fundamental. Então, realmente, cada ferramenta vai atuar na área específica, mas, como eu disse, N ferramentas, e hoje mesmo pesquisando algumas, tinha algumas que eu não conhecia, que estão disponíveis, surgiram agora com a pandemia por necessidade. Então, hoje, o mundo que nós vivemos, a necessidade acaba criando realmente ferramentas incríveis. Então, gente, nós estamos falando agora da aprendizagem de dois públicos. Nós estamos falando da aprendizagem do professor, no domínio das ferramentas, e nós estamos falando da aprendizagem do aluno. Vamos falar um pouco da aprendizagem do professor. Vocês viram aí que o Rodrigo falou de N ferramentas, inclusive, apesar de ele ser da área, ele descobriu novas ferramentas, e ele está estudando essas ferramentas. Então, imagina para um professor que não tinha conhecimento dessa tecnologia, como está sendo para ele hoje adquirir o domínio das ferramentas. Então, ele está precisando estudar também, certo? E como que é esse processo de aprendizagem desse professor? Quando ele está fazendo a pesquisa, quando ele está querendo dominar um desses recursos, ele precisa empreender várias atividades, né, de raciocínio. Será que o nosso aluno tem conhecimento do como ele faz em termos de processos para aprender, para dominar esse conhecimento que está chegando por meio desses recursos? A escola preparou esses alunos para ter esse tipo de autonomia na aprendizagem? Então, quando a gente fala de processos de raciocínio, gente, é muito, muito interessante, porque a escola, ela centrou toda a aprendizagem dela em cima de conteúdos. Ela não centrou a aprendizagem em cima de processos de raciocínio. Então, esse aluno e esse professor hoje, se não tiver flexibilidade mental para poder fazer novas relações, possivelmente ele não vai fazer uso desses recursos, né, Rodrigo? Esse professor pode ter acesso a esses recursos, mas ele não sabe como utilizar esses recursos. Isso acontece com os nossos alunos quando eles estão diante dessa aprendizagem virtual? Será que esse conhecimento que esse professor está levando para esse aluno, está motivando, está fazendo esse aluno fazer relações entre aquilo que ele está recebendo com o que ele pode aplicar na sua prática do dia a dia? Então, a gente vê que existe aí uma complexidade em termos de aprendizagem muito maior do que só a modalidade à distância. Nós estamos falando do nível de autonomia desse aluno para poder fazer uso desse conhecimento que está chegando, certo? Em paralelo a isso, a gente também está falando do professor. Será que o professor sabe que quando ele está aprendendo uma ferramenta, ele está fazendo uso dessas funções executivas? Será que ele tem atenção suficiente para ele poder buscar entender como que esses recursos eles são organizados? Ou simplesmente ele quer que alguém ensine para ele como faz, ou então alguém para fazer por ele? Porque está muito relacionado aos dois tipos de aprendizagem. É o professor que hoje tem que aprender sozinho, e é o aluno que também tem que aprender sozinho. Alguém gostaria de colaborar com mais alguma visão?
Eu queria só fazer uma provocaçãozinha, e aí a gente pode, de repente, abrir aí. Eu fico pensando o seguinte, será que é possível hoje, para quem está na área da educação, não querer a tecnologia, ou resistir à tecnologia, no sentido de que, olha, eu não gosto, eu faço o mínimo aqui, eu não gosto de tecnologia, eu não quero... eu não sei, me parece que isso hoje não é possível mais, não tem como, porque o próprio aluno, ele fica cobrando isso do professor. Ah, mas faz isso, olha, mas dá para fazer tal coisa. Ele quer falar disso, ele está nesse lugar de entender, ele gosta, né, desse formato de ferramenta. Então, e aí, a dica que eu dou a esses professores, gente, é que a única ferramenta que a gente tem para ativar processos de raciocínio são as perguntas. São perguntas provocativas. Tem que ser perguntas que façam com que o aluno possa refletir sobre o conhecimento que ele está tendo acesso. Então, o uso dos recursos, eles são ótimos, mas eles, por si só, eles não vão dar conta de desenvolver essas habilidades cognitivas nos alunos. Então, quando a gente está diante dessa realidade, como a gente está diante dessa realidade virtual, a gente tem que ajudar esse professor a fazer um planejamento de maneira que ele possa se certificar se o conhecimento que ele está trazendo realmente está sendo aprendido. Uma estratégia que eu sugiro e que tem dado muito certo é a questão da gente amarrar, no final de cada aula, uma tarefa que possa medir o nível de conhecimento adquirido naquele dia. Então, como que a gente faz isso, gente? Não são atividades e tarefas que têm que ser monótonas, né? Tem que ser tarefas desafiadoras. Tem que ser tarefas onde o aluno possa reconhecer, naquele exemplo do professor, por exemplo, o que o exemplo tem a ver com o dia a dia dele. Então, a gente traz aqui uma situação. Perguntas que seriam muito interessantes. Primeira pergunta. O que vocês pensam sobre isso que eu estou falando? É muito importante essa pergunta. Na medida que você faz essa pergunta, todos nós começamos a fazer milhões de conexões em busca de uma resposta. As respostas, gente, são muito importantes, porque uma resposta ela pode vir de forma incorreta, mas quando a gente devolve para o grupo, é o grupo que vai construir o entendimento dessa resposta, tá certo? Outra pergunta muito boa também é assim, alguém poderia me explicar o que entendeu sobre esse conceito? Isso é muito importante, por quê? Porque o vocabulário e o conceito, gente, são ferramentas maravilhosas para a gente ampliar o nosso aprendizado. Se o aluno é pobre de vocabulário e é pobre de conceito, ele não consegue fazer relações. Ele fica muito preso no presente. E o que nós precisamos é que esse aluno possa fazer novas relações entre aquilo que está chegando com aquilo que ele já possui. O modelo de aula que a gente tem no presencial não leva muito em consideração essas conexões, né? Porque cada dia o professor chega com um conteúdo novo a ser lançado. E por conta do tempo, às vezes a aula não dá para o professor promover esse tipo de discussão. Mas a distância dá, gente. Por quê? Porque você pode deixar essas provocações e o aluno responder no próxima aula. Né? Então, ele vai ter aí um tempo para ele elaborar todo esse conhecimento que ele adquiriu naquele dia. Outra pergunta muito importante é assim, se hoje muita gente está fazendo uso de imagens, eu não sei se vocês fazem uso disso, né? Então, se eu vou falar sobre um assunto muito complexo, muito abstrato, eu trago uma imagem, eu trago um vídeo, ou seja, eu trago alguma coisa mais concreta. E por que eu preciso concretizar? Desculpa, Tânia, pode falar. Não, você falou disso, né? E eu me lembrei exatamente de como a gente hoje está sendo muito mais capaz, no ensino à distância, de trazer esse recurso da imagem, do vídeo, do áudio, porque é na tela, né, Rodrigo? O Rodrigo pode ajudar a gente com isso. Então, assim, vocês já viram? Vocês querem ver como a mandioca é a raiz da planta? Espera aí que eu vou te mostrar.
E aí você puxa a imagem da mandioca ali na terra e a raiz. É tão incrível esse recurso que a gente antes não tinha, no presencial você não tem. Né? Então, é bem interessante isso, né? Essa possibilidade que a gente tem hoje. Então, é a possibilidade, Tânia, da gente concretizar, né? A gente abaixar um pouco o nível de abstração. Então, quando o aluno vê a imagem, ele consegue realmente criar essa representação mental desse conhecimento. Né? Então, não adianta a gente trazer a imagem e simplesmente falar sobre a imagem. O que é importante é a gente mostrar uma imagem e a gente fazer perguntas para saber o quanto esses alunos são capazes de coletar essas informações. Se vocês fizerem uma experiência, que eu faço muitas vezes, eu mostro uma imagem e eu pergunto para a pessoa o que ela está vendo. E muitas vezes as pessoas falam de partes daquela imagem. Isso cria, né, no nosso processo, né, cognitivo, o que a gente chama de visão episódica. Ou seja, se eu vejo uma imagem que tem muitos detalhes e eu só pego parte dessa imagem, o meu cérebro ele começa a fazer um processo de elaboração e que muitas vezes pode me levar a uma conclusão que não é verdadeira. O raciocínio é perfeito, mas de acordo com as informações que eu estou relacionando, ele pode me dar uma conclusão que não é verdadeira. Então, é muito importante, quando o professor estiver mostrando uma imagem, que ele pergunte para os alunos o que eles estão vendo na imagem. E aí vocês vão ver que, muitas vezes, as coisas que são relevantes, os alunos não percebem, porque eles têm uma visão muito global, né? E o que eles precisam, nesse processo de hoje, é ter uma visão mais analítica. Ele precisa ter a visão da parte e do todo, e relacionar as partes para voltar novamente no todo. Alguém quer colaborar? Não sei se eu estou falando muito, Tânia. Não, eu só queria falar dentro disso que a Tereza mencionou há pouco, que entender também essa importância, porque os tipos de aprendizagem do nosso aluno, né? Então, vai ter aquele aluno anestésico, vai ter o auditivo, vai ter o visual, e no campo EAD, a aula virtual, a gente atinge a esses tipos de aprendizagem, algo que presencialmente talvez fosse muito difícil. É algo que eu trabalhei muito com os alunos, tanto no campo profissional também, e até na avaliação psicopedagógica, em entender a aprendizagem dessa pessoa, desse aluno, e às vezes até adulto. O estilo dele de aprender. Né, de entender essa aprendizagem, saber como que eu aprendo, né? Então, quando nós conseguimos entender como aprendemos, também se torna mais fácil essa aprendizagem. A gente não fica se sentindo um burro, uma pessoa que não está entendendo aquele universo que o professor está dizendo, até aquela disciplina que eu não entendo tanto, mas quando a gente entende essa aprendizagem, se torna mais fácil. Perfeito. Quer falar? Se alguém quer fazer algum comentário, senão eu vou para uma próxima. Fala, Keila. Diante da Tereza, a gente se cala, né? A nossa mentora. A gente só eu quer... nervosa, tá, gente? A gente só quer... Então. Oi? O que você falou, Tânia? Eu falei que a gente só quer, ó... chupar. A gente fica só lá ouvindo, só aprendendo. Mas é gostoso, né? Dá vontade de ficar um tempão aí, só com canso. Então, a Tereza falou uma coisa, né? Quando a gente faz essa pergunta, o que vocês pensam sobre isso? Você dá a fala para o aluno, né? Você se coloca no mesmo nível. Para ele, eu estou aqui, aquilo que você pensa é importante. Aquilo que você pensa tem valor para mim, tem valor para nós, enquanto grupo. Você empodera o aluno. Então, às vezes, nas minhas experiências, nos meus 14 anos aí de ensino, né, profissionalizante, principalmente lidando com adolescentes, eu percebo que momento precioso é esse
que eu posso trabalhar, inclusive, o sentimento de competência deles. Quando ele coloca, sempre me superou, aquilo que eles trouxeram, sempre foi além daquilo que eu esperava. Então, é assim, a gente tem que ter confiança, o professor, né, ele não precisa ficar inseguro, ele tem que ter confiança que esse aluno, ele vai trazer coisas preciosas, muito além daquilo que ele preparou muitas vezes. Então, eu gosto muito desse momento, como mediadora, né, que eu aprendi a ser mediadora, é um momento que eu me deleito, porque é a hora que eu começo a perceber a singularidade, né, de cada um, as histórias de cada um, e quanto isso agrega para o grupo, enquanto grupo. Então, assim, esse é um momento importante, né, um momento que você dá valor àquilo que ele tem, né, aquilo que começa da experiência dele. Uhum. Né? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor, né, teve um acidente agora, essa semana, um acidente terrível, né, de uma explosão enorme, né, e vamos supor que eu seja uma professora de química. Então, o que eu vou dizer para o meu aluno, né? Eu vou deixar passar em branco? Foi um acidente que mexeu com as pessoas. Não, eu vou pegar e vou perguntar para ele o que vocês entenderam, o que aconteceu ali, né? Eu vou ouvi-los. A partir daí, eu vou dar sentido, né, ao que é uma reação química. Uhum. Aquelas aulas da tabela periódica, onde ele foi obrigado a decorar, né? Se não decorou, pelo menos colou na prova. Pelo menos na minha época era assim, tá, gente? Não sei como que está hoje. Mas eu vou dar sentido para aquilo, né? Eu vou falar o que sobre isso. Então, primeiro, se abrir para dar esse tempo para eles perceberem o que é que eu estou, qual a minha intencionalidade com aquele conteúdo que eu estou colocando ali para ele. Né? Então, eu acho que se todas as vezes, eu já fiz isso, tá, gente? Eu não estou falando porque me contaram, isso são experiências de muitos anos, experiências exitosas, né? Todas as vezes que eu me coloquei para ouvi-los e para dizer para eles que eu estava ali e me interesso pelo que eles pensam, né? Eles se sentem valorizados. Termina engajando. Ok? A gente está falando de estratégias, né? Então, eu Isso, são as aí da primeira, a Tereza falou muito da questão das perguntas, e eu valorizo muito essa primeira pergunta que a Tereza colocou como estratégia. Uhum. Eu queria só completar esse exemplo que a Keila deu, que é um exemplo maravilhoso, que é assim, se eu fosse professora de química e eu tivesse ensinando a tabela periódica, quando o conteúdo, né, quando a aprendizagem é centrada no conteúdo, muitas vezes acontece o que a Keila falou, né? Ou o aluno grava, decora, né, aquela tabela, ou simplesmente ele pode aprender para que serve uma tabela periódica. Qual é a aprendizagem que estaria em termos cognitivos por trás de uma tabela? Então, o que poderia acontecer? O professor de química poderia levar esses alunos a refletirem que, de acordo com a combinação de alguns elementos químicos, pode haver conflito, né? Ou seja, nem todo elemento pode se relacionar. Existem combinações que são prejudiciais. Isso acontece na nossa vida? Olha que aprendizagem maravilhosa. Isso é uma aprendizagem centrada em processos de raciocínio. Então, além de ele aprender a importância de ele saber os elementos químicos, porque senão ele pode fazer uma combinação errada, ele percebe que na vida isso também acontece. Existem relações que a gente não pode estabelecer porque não vai dar certo, né? Então, isso é flexibilidade mental. É a gente trazer o conteúdo como desculpa para desenvolver processos de raciocínio. O conteúdo por si só, ele não dá conta, gente, de desenvolver esses raciocínios todos.
Vocês já perceberam um laboratório? Quando um pesquisador vai fazer uma pesquisa, ele erra mais do que acerta, né? Porque o laboratório é feito para isso. Gente, a escola, qual é o objetivo da escola? Não é aprendizagem? Se a escola é o lugar da aprendizagem, ela deveria valorizar muito mais as respostas erradas do que as certas. E o que se vê na escola? A valorização das respostas certas. Então, aqueles alunos que não detêm esse conhecimento ou que não aprenderam ainda esse conhecimento, eles não perguntam. Eles simplesmente vão ouvindo as respostas certas e vão decorando. Uhum. Então, o professor, nessa realidade hoje, ele tem que abrir a escuta. Ele tem que ouvir o que seus alunos estão pensando sobre o assunto. Porque, além de ele estar transmitindo o conhecimento, ele tem que desenvolver processos e habilidades cognitivas, para que esse aluno possa ser o protagonista da sua aprendizagem. Tereza, porque se ele não desenvolver essas ferramentas, vai ficar cada vez mais difícil. Pode falar, Tânia. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar aí esse gancho da resposta, né? Então, a gente tem a resposta certa, como o troféu, acertou, e muitas vezes uma resposta curta. Sim, não, pode ser. Então, assim, além da questão da resposta, tem a questão da qualidade dessa resposta. Sim, por quê? São duas perguntas. Você concorda? Sim, por quê? E às vezes o aluno só responde a segunda curto. Para destacar, para ficar bonito. Ele não faz um raciocínio, eu escolhi porque isso demonstra realmente. Ele entende, assim, um raciocínio mais longo em relação àquilo que ele entendeu. Ele fica naquela resposta curta. Então, essas respostas, né, o que vocês entenderam? Entendemos. Tem alguma dúvida? Não. Uhum. É impossível, gente, é impossível numa turma de 20, 15, 10 pessoas, alguém não ter uma dúvida. Uhum. Né? Eu estou conversando aqui com vocês, mas eu tenho certeza que eu devo estar plantando dúvidas na cabeça das pessoas. Por quê? Porque o nosso tempo é curto. Esse assunto é muito bacana. Esse assunto, falar de como se dá esse processo cognitivo, é muito legal. Um médico, né? Deixa eu só acabar esse exemplo, sim, Tânia. sim. Tem um estudante de uma pessoa que está nos acompanhando aqui, que eu preciso que você faça. Ele pediu, você vai responder para ele, tá bom? Manda lá. Tá. Um estudante de medicina, por exemplo, quando ele entra na universidade, a primeira disciplina que ele estuda é anatomia, não é? Porque esse é o objeto de trabalho dele, o corpo humano. O professor, qual é o objeto de trabalho do professor? É aprendizagem. E aonde ocorre a aprendizagem? É na nossa estrutura cognitiva. E muitas vezes o professor não sabe o nome desses processos de raciocínio. Ele aprende uma didática, uma metodologia que está centrada em conteúdos. Então, ele não consegue desenvolver nos seus alunos as habilidades que vão dar esse protagonismo. Eu não sei se eu me fiz entender. Pode fazer a pergunta. Vamos ver se eu sei responder, né, gente? Thiago Paulo, ele fala o seguinte, né? Sua sugestão para professores de matemática, né, provocar discussão durante as aulas, né? Então você está falando de perguntas, né? E aí ele fala qual é a sugestão para, né, para os professores provocar seus alunos durante a aula. Não sei se muito bem, tem perguntas que possa fazer. Então, eu adoro assim matemática. Eu também faço algumas mediações na matemática. Gente, a primeira coisa que eu acho que deveria ser primordial para um professor de matemática é ensinar os alunos o que são palavras-chave dentro de um problema. Então, existem problemas que vêm com muitas informações que não são relevantes. Mas se eu não ensino para o meu aluno o que é relevante para ele poder resolver o problema, ele se perde. Né? Então, ele sabe quais são as palavras-chave de um problema.
É o mais, é o quanto, é o deu, é a fração, é o triplo, é a metade, né? Esses conceitos, gente, são essenciais. Muitos alunos erram problemas porque eles se pegam em informações que não são relevantes. Saber selecionar o que é relevante do irrelevante, isso é uma habilidade cognitiva. A gente aprende a fazer isso, né? Na matemática, eu tenho um jovem que eu também trabalho com ele, e nós estamos aprendendo sobre quadriláteros, trapézios, né? Ele está aprendendo essas equações. Eu faço tudo por comparação. Existe a fórmula, mas eu preciso que ele saiba reconhecer nessas figuras aqueles elementos da fórmula. Porque quando ele vai fazer a prova, não tem a fórmula tem que estar na cabeça dele. Né? Então, tem muitos alunos que eles não olham para a imagem do problema. Todos os elementos estão contidos no quadrilátero. E ele não consegue saber o que é uma base maior, o que é uma base menor, o que é altura. Isso é conceito. Então, percebe, o ensino da matemática, ele traz muitos conceitos. E esses alunos não dominam esses conceitos. Um outro exemplo que eu dou é na questão do ensino de números decimais e fração, né, e porcentagem, desculpa. Né? O mesmo processo que eu ensino para um menino fazer os números decimais é o processo da porcentagem, né? Porque o número decimal é resultado de uma porcentagem. Mas será que os alunos veem relação de uma coisa com a outra? Alguém mostrou para ele que o processo de raciocínio é semelhante? Porque os alunos, eles olham, eles são visuais, eles têm uma memória fotográfica, que na medida que ele olha um assunto e ele vê esse mesmo assunto, mas numa outra modalidade, ele não reconhece mais. Parece que é um conhecimento novo que está chegando. Eu não sei se eu respondi o Paulo. Será que eu respondi? Porque senão eu vou ficar falando muito aqui. Eu respondi o Paulo? Não, acho que sim, né? Você deu boas dicas aí, né? De como o professor ele precisa realmente reconhecer essas habilidades que às vezes ele não percebe que estão totalmente ligadas, né? Quando você está falando de partes daquele número, quando você está falando de comparação. Agora, eu queria pegar o gancho, então, para a gente ir para a próxima temática que fala sobre plano de aula. Então, o que a gente muitas vezes percebe é que ou o objetivo de aprendizagem não está muito claro, e aí para o aluno não chega mesmo, isso é unânime, assim, quando você conversa com professores, com pais, com alunos, enfim, nunca fica claro para quem está participando daquele processo o que é que a gente vai aprender hoje, onde é que a gente quer chegar, que resultado a gente quer ter. Então, assim, como identificar o objetivo de aprendizagem e compartilhar isso e falar sobre o plano de aula, a importância de você ter um plano de aula para você, é um roteiro, né? Eu vejo como um roteiro para eu saber os pontos que eu quero, olha, aqui eu quero desenvolver, sei lá, a empatia, aqui eu quero desenvolver o raciocínio X, então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e aí o pessoal também pudesse comentar. Então, vamos falar desse planejamento, né? A primeira coisa que eu já falei da questão do planejamento é o objetivo. Gente, em toda aula, por exemplo, nós aqui hoje temos um objetivo, né? O nosso objetivo é compartilhar com vocês todo esse conhecimento que a gente tem, né, a respeito dessa nova modalidade, que é esse ensino à distância. Para que a gente possa saber se vocês conseguiram captar esses objetivos, a gente tem que ter uma resposta, né? Se não vier um feedback de vocês, como que a gente vai saber se esse objetivo foi alcançado? Então, assim, no planejamento, gente, o item de feedback é importantíssimo, porque ao final das aulas, vocês precisam arrumar esse feedback. Agora, estratégia. De que forma o feedback pode aparecer? Alguém pode colaborar? Rodrigo pode colaborar? Eu tenho algumas sugestões. Mas quem teria aí uma sugestão? Como é que poderia vir esse feedback ao final da aula? Acho que depende muito, acho que realmente das ferramentas que estão sendo utilizadas, né? Mas uma gratuita que pode ser utilizada é o Google Form, que aí, dependendo, como eu falei, do público, do aluno, né? Pode realmente pôr a sua sugestão, crítica, falar se você entendeu o conteúdo,
Pegando o ensejo que você falou na primeira parte, acho que a tecnologia é uma faca de dois gumes, né? Ela pode levar ao infinito do conhecimento, como pode te levar à dispersão. Você pode sair daquilo que você está fazendo e cair numa coisa totalmente aleatória e tirar você da concentração. Então, realmente, o que você comentou no final da aula, fazer os questionamentos, eu vejo que isso é realmente muito importante, né? Para ver se realmente a pessoa estava prestando atenção, se ela entendeu o conteúdo. E acho que uma forma de você avaliar o Google Forms seria uma das ferramentas que podem ser utilizadas para isso nesse momento, que você consegue fazer até individualmente, sem que os outros saibam do que Gente, está sendo isso que o comentado Rodrigo ali. falou é fundamental. O Google Forms, ele é uma ferramenta que você pode até criar exercícios de múltipla escolha, você pode botar planilhas, você pode botar gráficos, e o aluno trabalhar em cima desses gráficos e ele produzir um conhecimento. Tá? Então, vale a pena, quem não conhece, lá tem o tutorial, né, Rodrigo? Não tem? O Google Forms não tem? Sim, sim. Tem uma outra ferramenta semelhante, chama SurveyMonkey. Eu vou pôr lá no Facebook também. Ela é um pouco mais complexa pela quantidade de ferramentas que ela tem dentro seria um Google Forms avançado, né? E eu vou colocar no Facebook o site, mas também realmente... Ele tem um tutorial bem fácil, é como se você estivesse escrevendo um texto. Você escolhe se quer uma pergunta múltipla escolha, um campo de texto, uma seleção... Então, realmente Então, pessoal, é isso aí, né? A parte de avaliação no planejamento é essencial para esse momento. Eu diria para tudo, tá? Mas é que na sala de aula existem outras dinâmicas, né? A gente não vai entrar na questão da sala de aula presencial. Mas vamos estar falando desse momento, esse retorno do seu aluno, ele é fundamental para você poder prosseguir adiante no seu planejamento. Outra coisa também que eu uso como estratégia, que eu acho muito bacana, é assim, no final da aula, você vai precisar de um feedback. Então, esse feedback, ele pode vir por um questionário, por um estudo de case, por uma história em quadrinho, por um desenho, por um vídeo. Ele pode produzir um vídeo e mandar para a gente sobre o que ele concluiu. Ele pode produzir uma conversa de WhatsApp, simular uma conversa entre dois pensadores, por exemplo. Vamos imaginar que eu estou ensinando história, o iluminismo, né? Então, no final dessa aula, eu posso pedir para ele, você vai escolher um amigo e vocês vão escolher um desses personagens iluministas e vocês vão simular uma conversa, né? Gente, isso é fantástico, porque o conteúdo que vai vir na conversa não é aquele formal que está nos livros, é o conteúdo do quanto aquele aluno conseguiu absorver daquele conhecimento, tá? Então, isso é fundamental, gente. Existem várias formas que vocês podem se utilizar, né, recursos aí para vocês pedirem esse feedback. Mas não esqueçam, dentro dessas aulas, nós precisamos arrumar um tempo para saber o que esses alunos conseguiram aprender sobre aquele assunto que a gente está trazendo, tá? Isso é fundamental aí na questão do planejamento. Outra questão do planejamento... Pode falar, Tânia, desculpa. Não, sou eu. Da organização do tempo, o quanto importante né? Muito importante a organização do tempo do professor, né? Sabendo que não está em sala de aula, então em AD. E essa atenção que o aluno deve ter, né, nessa aula, né? Até para que não tenha aquela questão do decorar, né? E se memorizar, aprender, né? Então, o que você está aprendendo? Então, essas estratégias que vocês falaram é muito importante, porque realmente poderemos avaliar esse nosso aluno, né? Se ele está entendendo ou não, né? A partir desse princípio. Mas, ainda assim, se tem aquele receio, né? É como se aquele copia e cola, né? Então, ele está entendendo, está falando por estar falando, está pegando ainda na internet enquanto eu estou aqui, está colocando a resposta, sabe? O plágio. Então, é uma preocupação. Então, uma coisa que eu fazia muito, assim, com os alunos é de tentar para conversar no sentido, né? Claro que mudou, né? Esse período eu não estive dentro da escola da pandemia para saber como que está a realidade dentro, como professor ou coordenação ou orientação. Mas imagino que
é uma coisa que eu fazia muito, era conversar, trazer esse aluno para perto e realmente ter aquela empatia do conversar e mostrar para ele a importância do aprender. O que ele quer fazer daqui a 5, 10, 15 anos? Por que estudar? Será que todo mundo realmente gosta de estudar ou porque o estudar faz parte da vida e quão importante é isso para a minha vida? Então, fazer essa reflexão antes mesmo de ele entender um conceito, uma disciplina, é muito importante. Eu valorizava muito, valorizo ainda isso, de realmente trazer essa conversa. Então, uma dica que eu daria dentro dessa questão de estratégia, você, professor, orientador, coordenador, podendo ter essa aproximação, até por WhatsApp, que é uma ferramenta muito boa, é de ter essa conversa com esse aluno, vendo se ele não está muito disperso, o que está acontecendo, né? A questão da motivação, né? Você só vai poder incentivá-lo, né, de alguma maneira, mas a motivação é dele. Então, de que forma que a gente pode motivar esses nossos alunos? Então, se estarmos próximo dele, isso pode ajudar muito. Não é a questão de que eu preciso passar o conteúdo, eu preciso mostrar para a escola, para o meu diretor, para a minha coordenadora que está sendo dada aquele conceito, aquela disciplina, para uma questão de nota apenas, porque o final disso, às vezes, é só isso, né? A nota que eu vou tirar, se eu fiz ou não a atividade, se eu fiz ou não aquela avaliação online, e não se preocupa muito com essa questão também emocional desse aluno, né? Ele está dentro de casa, como que ele está se sentindo, né? Fora da escola. Talvez alguns, no começo, gostaram muito, aplaudiram, festejaram, mas 4 meses agora, né? Como que está esse aluno? Então, é uma questão que a gente precisa ter esse olhar, né, carinhoso para esse aluno também. Eu não sei como a gente está no tempo. Pode dá falar. Tempo de falar alguma coisa? Tânia? O seu microfone está fechado. Eu estava fazendo intérprete de Libras. Estou brincando, não vi. Eu acho que a Keila comenta agora, Keila, e aí a gente segue um pouquinho, que eu acho que a gente acaba abordando outras coisas nos próximos passos aí. O que vocês acham? Só para a gente aproveitar, a gente está praticamente a 10 minutos de encerrar. Eu vou ser breve. O que a Elisângela falou, né, é um pouco da formação de compromisso. Então, volta no planejamento. Quando eu planejo aquilo que eu preciso trabalhar com esse aluno, em determinado período, eu estou numa relação ali de tempo e espaço. E eu preciso criar alguma estratégia que forme um compromisso. Então, por exemplo, trabalhar com microprojetos, né, que integre um projeto maior, isso faz com que dê continuidade, porque também o que frustra muito são aulas descontínuas. Tá? Então, assim, precisa ter um sequenciamento, isso tudo eu tenho que prever no meu planejamento, né? Eu tenho que ter um sequenciamento, uma coisa tem que estar ligada à outra, uma coisa tem que responder à outra. Então, o aluno, ele vai formando um compromisso, né? E aí volta o que a Tereza falou, como que eu vou avaliar? Como que eu vou ter resposta? Qual é o feedback? À medida que eu vou tendo esse engajamento, formando esse compromisso com esse aluno, ele criando essa relação de compromisso, eu posso presenciar o resultado. Porque não é a ferramenta em si, porque as ferramentas nós temos das mais diversas possíveis e disponíveis. Né? Nós temos. Ou uma ou outra sempre está ali a serviço de. Agora, a nossa interação é que dá qualidade a essa ferramenta. Pronto, falei. Então, Tânia, você quer passar para outro assunto ou a gente continua? Eu vou pegando rabicho, né? Por exemplo, a gente está falando aí do plano de aula, do conteúdo, e aí eu queria discutir um pouquinho sobre como que o educador ele pode se antecipar aquilo que ele vai levar em relação ao que pode ser novidade, o que pode ser desconhecido. Então, qual o raciocínio hipotético que ele pode fazer de se para poder trazer, para poder contemplar melhor
o alunado. Vamos pensar, eu vi um exemplo esses dias, foi até engraçado, que a professora, ela estava, num determinado momento da aula, falando sobre desperdício, e aí ela falou que por conta do desperdício, a água vem salgada. Ela usou esse termo, aí a água vem salgada, né? Então, assim, eu super entendi, vem mesmo. Mas a criança, o aluno, não entendeu nada. Como assim? Vem sal na água? Ele disse, né? Vem sal na água. E aí até cair a ficha, né, da professora que estava falando da conta de água que vem mais cara e tudo mais. E foi engraçado, né? Mas assim, é um exemplo muito bobo e foi divertido, mas um pouco para a gente pensar, quando a gente sai de um raciocínio de nós para fora, e não de fora, vamos dizer, né, do outro para cá, eu acabo achando que o que eu estou falando, eu entendo, todo mundo entende, tá claro, é isso, né? A água vem salgada mesmo, a luz vem salgada, mas na verdade o outro, né? E o outro, às vezes, não está entendendo o que eu estou dizendo, né? Como é que a gente pode se antecipar em relação a isso? Então, isso que você está falando, Tânia, é o que a gente chama de idiosincrasia, né? Quando a gente fala, a gente domina tanto um determinado conhecimento que a gente faz uso de determinados conceitos, ou a gente estabelece alguma relação, né? Mas que é tão abstrata que o outro ainda não conseguiu chegar nesse nível, né? Então, a idiosincrasia é quando eu falo e só eu entendo o que eu estou falando. Então, isso é uma outra coisa também que a gente tem que prestar atenção nas aulas, né? Quando eu estou dando aula, se eu tenho esse planejamento, se eu tenho os tópicos que são essenciais, né, são relevantes, eu não vou me perder. E também corre o risco, tanto o aluno se perder, quanto o professor também se perder, né? Porque ele acaba que ele começa a discorrer sobre um assunto e aí ele perde o objetivo. Então, o planejamento é essencial, porque se ele sabe qual é o objetivo, por mais que ele abra o assunto, ele vai depois, no final da aula, convergir, né? Então, a gente tem dois pensamentos aí, dois raciocínios que devem ocorrer numa aula. É o pensamento divergente, ou seja, é o pensamento que propicia um olhar diferente para o assunto que eu estou falando. E eu, como eu sou a pessoa que estou especialista no assunto, depois eu tenho que fazer o meu aluno filtrar para ele poder convergir, para ele poder chegar a uma conclusão. Então, se o professor tiver em mente esses dois processos, já vai ajudar muito quando ele estiver dando aula para os seus alunos. Então, primeiro ele faz um caminho, raciocínio divergente, ou seja, ele é divergente porque ele é dedutivo, então vai vir várias respostas. Depois ele vai pegar todas essas respostas e vai começar a fazer os alunos filtrarem para ele poder fechar, convergir numa resposta que seria adequada. Então, isso também é importante, né? Tanto eu posso me perder, né? Porque a gente acaba discorrendo sobre um assunto e vai parar em outro lugar, quanto o aluno também pode se perder. Então, esses dois processos também têm que estar contidos aí no planejamento. Até que ponto eu posso abrir meu assunto e em que momento eu tenho que fechar o assunto, para não deixar aberto aí as conclusões, certo? Mais alguma questão? Como é que nós estamos no tempo? Alguém quer comentar sobre o que a gente falou agora? Eu queria só fazer uma colocação que a divergência também é o raciocínio para a criatividade, né? Então, para você criar, você diverge e converge, né? Diverge e converge. É o caminho, né, da atividade da criação. Alguém gostaria de comentar para a gente seguir? Ou como é que quem quer falar um pouquinho? Bom, nós já estamos no término. Eu só gostaria de falar para o nosso público que nós brevemente, eu estou esperançosa que isso ocorra, nós teremos uma formação uma formação especial aí, nós estamos tentando convencer a nossa dona Tereza, aí nossa mentora, né, para organizarmos um curso sobre aprendizagem focada em processos. Seria por aí, né, Tereza? Para poder a gente
contribuir de uma certa forma mais abrangente, né, para os educadores aí que estiver engajado, né, se aprofundar, e vamos ver, né, se a Tereza até o final do ano a gente consegue, né, trazer ela do Rio para cá, para São Paulo, né, ou sei lá, a gente faz aí pelo Brasil afora, no caso, né, assim, apesar sim, a gente vai. Eu ainda queria, a gente está uns minutinhos aí para acabar, mas ainda queria dar uma esticadinha aí, duas ainda perguntas aí, a gente pode fazer junto, porque quando a gente está falando de aula, de aprendizagem, de educação, a gente fica louco, né? A gente quer resposta para tudo, lógico, né? Sim. Vamos aproveitar. Eu queria ainda pegar um pouquinho, a gente vê nessa questão do ensino à distância, a gente tem as diversas atividades, inclusive leituras de textos, né? E aí a gente percebe que é muitas vezes cansativo, é desinteressante, o aluno fica disperso, a professora lendo. E eu queria pedir para a Keila comentar um pouco, e aí existe o trabalho da interpretação de texto, que é para isso que a gente faz a leitura do texto, e não só, né, para outra coisa, mas de fato a gente está ali treinando, né, orientando o aluno para essa interpretação. Eu queria que a Tereza falasse um pouquinho sobre como a gente pode desenvolver a percepção analítica. Você falou da percepção analítica, Tereza, quando você falou da parte para o todo, do todo para a parte, como é que a gente faz isso no texto, em relação a essa percepção do aluno para ele interpretar? Então, vamos lá. Alguém ensina como se faz resumo? Pedem, né? Deveriam. Né? Deveriam, mas pedem um resumo. Isso. Aí o aluno, né, tem que se virar a fazer o resumo. Qual é o critério geralmente adotado? Ele pega o texto e ele recorta partes, né? Ele vai recortando, depois ele diminui os parágrafos. Né? Às vezes ele nem lê para saber se o corte que ele fez deu sentido ao texto. Né? Então, vamos falar sobre a questão do processo cognitivo que está envolvido na capacidade de síntese. A primeira coisa, gente, é a gente perceber e ensinar para o nosso aluno que um texto, ele vem dividido em parágrafos, certo? Cada parágrafo, ele trata de uma ideia central. Ele tem que ler um parágrafo e ele tem que sintetizar. Esse parágrafo falou do quê? Então, ele falou disso. E esse falou... Ele tem que sintetizar na ideia central de cada parágrafo. Na medida que ele identifica a ideia central de cada parágrafo, ele vai conseguir agora comparar essas ideias e ver uma relação entre essas ideias. Né? Então, assim, o autor começou falando sobre o objetivo, depois ele veio falando sobre as características. Quando o aluno faz um mapa mental desse texto, ele é capaz de colocar sua ideia de acordo com a ideia central do autor. Isso é um resumo. A capacidade analítica é essa capacidade da gente poder pegar um todo, dividir em partes, trabalhar com cada parte e depois integrar as partes para formar um todo, que seria a síntese. Isso é ensinado para os alunos? Os alunos aprendem a fazer a análise, eles usam a análise, não é? Então, por exemplo, quando se faz assim, análise sintática, para fazer uma análise sintática, ele precisa fazer isso? Pegar a frase, dividir em partes, trabalhar com essas partes, relacionar as partes e depois chegar no todo novamente? Mas muitas vezes, gente, o aluno ele aprende o método. Ele decora as categorias gramaticais, ele decora as funções da sintaxe, mas ele não sabe reconhecer isso num texto, por exemplo. Não é incrível? Ele sabe fazer isso em frases, mas se ele está lendo um texto, ele não sabe ver se isso é o sujeito, isso não é, isso é o indeterminado, isso é o... Ele não faz ele não aplica esse conhecimento. Então, são dois conhecimentos, né, que parece que não têm relação. Para que eu estudo a sintaxe das palavras? Né? Para me ajudar na interpretação de texto. Mas isso foi falado para os alunos? Pois Fala, é. Tânia, você e tá aí, ansiosa aí. não, e eu estou concordando, né? E aí a leitura fica cansativa,
o aluno, naquele momento que a professora... Porque a ideia de só ler não satisfaz, né? Não sacia. Né? Se você está numa interpretação de texto, como é que envolve o aluno nessas partes, nesse exercício, né? Eu vejo como um exercício, um movimento mesmo, né? Isso, eu acho que vou dar uma estratégia para os professores aí que que trabalham com textos longos. A gente sabe que todo texto vem aquele questionário, né? Um monte de perguntas sobre o texto, né? Uma forma legal da gente ver se o aluno realmente entendeu o texto é o professor perguntar assim, ó, o primeiro parágrafo se relaciona com o motivo do não sei do quê, com a consequência do não sei do quê, com o objetivo. Se ele traz as ideias centrais de cada parágrafo e o aluno é capaz de reconhecer do que se trata cada parágrafo, com certeza, isso o aluno vai aprender a interpretar. Eu não sei se eu me fiz entender. Então, seria um texto, e eu pergunto assim, o primeiro parágrafo se relaciona com o motivo, com a consequência, com o objetivo, com não sei o quê. Se o aluno lê o primeiro parágrafo, e ele consegue perceber que naquele parágrafo que está sendo dito é o objetivo do movimento, não sei, e ele marca, gente, isso é a síntese. E aí, quando ele tiver que explicar o que está escrito no primeiro parágrafo, ele já vai lembrar logo, é o objetivo do movimento. E ele vai conseguir trazer alguma coisa sobre aquele parágrafo, entendeu? Isso seria uma estratégia para a gente trabalhar a análise e a síntese. Ensinar o meu aluno a dividir esse todo em partes, trabalhar com as partes e depois integrar novamente num todo. Tá? Posso pôr mais uma? Alguém quer comentar rapidinho para eu pôr mais uma? Eu não sei se está cansativo, gente. Eu sempre tenho a impressão que eu estou falando demais. Sim. Eu estou achando que essa live foi um presente para todo mundo, né? Depois a gente vai passar e cobrar, né, as pessoas, assim, porque, nossa, gente, meses na cadeira da escola, né? Não combinamos? Mas vamos lá, quem quer comentar que eu ainda queria fazer mais uma? Não posso perder a oportunidade de aprender hoje. Quem quer falar? Então, posso ir para a próxima? Posso chamar uma outra pergunta para a gente antes de encerrar? Porque a gente vai ter que encerrar. Tereza, você fala para a gente um pouco sobre como a gente pode trabalhar a orientação espacial, que não seja simplesmente uma aula que a gente está falando sobre figuras geométricas ou que a gente está falando dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, enfim. Dá para a gente trabalhar esse contexto do corpo da pessoa para, né, como referência do outro, em outras situações? Eu vejo isso muito pobre no ensino. Na verdade, eu quase não vejo isso, essa coisa de trabalhar a lateralidade, as referências, eu não vejo muito isso, e eu sei da importância que isso tem. Olha, a orientação espacial, ela requer a representação mental desse espaço, tá? Então, é como se eu pudesse desenhar na minha cabeça um mapa. Então, vamos pensar num shopping, por exemplo. Ou carro no estacionamento, pronto. Você vê que hoje já não se perde mais carros, né? Mas, assim, tem pessoas que vão no shopping e acabam se perdendo, perde onde botou o carro, por exemplo. O que demonstra isso? Que quando a pessoa saiu do carro, ela não elegeu um referencial. Quando a gente fala do referencial, a gente começa a estabelecer as relações espaciais com esse referencial. Tá? Então, se eu entro no shopping e eu viro para a direita, e em algum momento eu dei a meia volta, para eu poder sair do shopping, eu tenho que virar para a esquerda. Então, essa capacidade de representar o espaço, né, de forma no campo mental, é que tem que ser trabalhado. Mais do que direita e esquerda, é como o sujeito se relaciona com as referências que estão no seu entorno. Nós temos dois sistemas de referência. O relativo,
que é direita, esquerda, frente e trás, e o absoluto, que é norte, sul, leste, oeste. Muitas vezes, a gente pergunta para a pessoa onde está o norte, e ela não tem noção de onde está o norte. Se eu perguntar para vocês agora, gente, onde está o norte? Eu tenho certeza que cada um vai apontar para uma direção. Só que o norte, ele está paradinho, no mesmo lugar. Para eu poder saber onde é o norte, eu tenho que ter um referencial. Qual é o nosso referencial absoluto? É o Sol. Se eu sei que o Sol nasce a leste e é de manhã, eu boto a minha mão direita para leste e a mão esquerda está onde? Para oeste. Então, na minha frente está o norte e atrás de mim está o sul. Se é de tarde, é só eu fazer o quê? Se o oeste está à esquerda, então o leste está à minha direita. Então, na minha frente vai estar o norte na minha frente e o sul atrás. Então, isso, gente, é um trabalho que deveria ser muito mais explorado dentro das escolas. Vocês sabiam que no Colégio Militar tem uma disciplina chamada orientação espacial? Nessa disciplina, os alunos eles são levados para um campo, eles entregam uma bússola para esse aluno e um mapa. E esse aluno, esse grupo, né, são grupos de alunos, eles têm que chegar ao ponto de encontro em determinado tempo. Então, você imagina para esses meninos como que eles fazem para eles dominarem esse espaço que eles não conhecem. São as referências absolutas que eles seguem. É norte, sul, leste, oeste. E o seu sistema relativo, esquerda, direita, frente, trás, ele vai mudar de acordo com o referencial que eu estou. Né? Então, esses conceitos espaciais são essenciais. Mais do que trabalhar a direita e a esquerda dentro da escola. A gente percebe a dificuldade do aluno de se posicionar. Às vezes ele não se coloca como referência. Para lá, virado para lá. Não, virado para cá. E às vezes o próprio professor, ele esquece que ele não está presencial para ele fazer, apontar e tal, e ele não se coloca como uma referência também. Então, eu estou falando para você, eu estou falando da minha direita ou da sua direita? Sabe como é que é? De que lugar eu estou falando, né? Isso, o que você está falando agora, Tânia, é uma coisa que nós temos que começar a mudar, né? É a pobreza de vocabulários e conceitos espaciais. Muitas vezes é mais fácil eu falar assim, olha, me dá aquilo ali e apontar, do que eu dizer assim, olha, me dá aquela bolsa que está no lado direito, na parte superior da prateleira. Parece que isso é palavrão, né? Usar os termos conceituais espaciais, parece que as pessoas não percebem o quanto eles são necessários para a questão da orientação, tanto minha quanto do outro. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que começar também a refletir dentro da escola. Até que ponto esse vocabulário e esses conceitos espaciais, eles são aplicados no dia a dia dentro da sala de aula? Porque, mais tarde, esses meninos vão precisar desses conceitos. Né? Quando começa a estudar matemática e plano cartesiano, ele vai precisar entender o que é parte superior, o que é parte inferior, o que é centro, o que é meio. Agora, parece que só quando chega o conteúdo é que essas coisas são ensinadas, entendeu? Por isso que eu digo que a didática hoje é centrada em conteúdo. Ela não é centrada em processos, porque isso as crianças de educação infantil já deveriam estar aprendendo. Né? A entender que um sistema ele se relaciona com outro sistema. Ficaria muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Bom, gente, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, né? A gente tem aí o nosso propósito era de uma hora, Tânia, a gente deixa passou eu só falar uma coisinha que eu lembrei agora, só uma coisinha. Fala. Eu não sei, mas assim, as crianças que têm dislexia, se elas tivessem um domínio maior da orientação espacial, elas iam conseguir estratégias para não cometerem tantos erros e para não terem tanta dificuldade. Então, o domínio de conceitos espaciais poderia ajudar elas a criarem estratégias, entendeu? A gente sabe que as estratégias, né, são necessárias para poder controlar aí esse comportamento, tá? É porque é muita coisa, né, Tânia? Desculpa, mas eu não sei se eu me perdi também em algum momento, gente. A gente está falando da criança com dislexia,
Exato, a gente está falando, você falou da dislexia, mas tem criança que não necessariamente foi diagnosticada, mas tem dificuldade com a escrita, com a lateralidade, enfim, então, o que você falou é extremamente pertinente. Eu vou pedir para a gente encerrar, né? Eu vou fazer meu agradecimento, vou pedir para cada um de vocês também fazerem. Eu quero dizer o seguinte, eu achei que assim, essa live ela foi de uma riqueza enorme, de uma utilidade sem tamanho. Acho que todo mundo que quer, que pensa a educação, sonha em conhecer estratégias, em fazer o seu melhor, em buscar soluções. Então, foi incrível. A Tereza foi brilhante aqui, generosa, como sempre, com a gente. Eu quero muito agradecer a participação de todos. O Rodrigo, ele tem deixado, ele tem colocado aí nos comentários alguns links para ferramentas, né? Acho que o Rodrigo também pode ajudar no sentido de disponibilizar conhecimentos que ele tem para as pessoas poderem usar. E a gente sim, a gente vai para uma tentativa de fazer uma formação, né, nesse contexto das estratégias e tudo mais. Então, eu quero muito agradecer, Tereza, mais uma vez. Foi um prazer, foi maravilhoso. Acho que a gente pode voltar a fazer mais disso. Acho que a gente tem muita coisa para falar. A Elisângela também, sou grata pela sua participação hoje, pela sua contribuição. Acho que também a gente sai daqui, né, com muita coisa na cabeça. A Mari, que sempre aí participou de todas as nossas lives, ela é a nossa voz, né? E a Keila também, né? Keila, obrigada por estar junto, por acreditar aí junto que a gente pode trabalhar conteúdos como este. Eu vou pedir, então, para cada um de vocês, começa pela Tereza aqui do vídeo, fazer um agradecimento aí de encerramento. Bom, eu queria agradecer, né, novamente por estar aqui falando, né, conversando sobre a questão da aprendizagem, que eu sou encantada, né, de como que a gente tem uma máquina maravilhosa, mas que a gente conhece muito pouco dos processos internos, né? A gente conhece a estrutura, né, enquanto órgão, mas não como ele funciona. Então, falar sobre isso, para mim, me encanta. Queria dizer aos professores que é uma realidade nova para todo mundo, né? Recentemente eu dei uma aula num curso de pós e fiquei muito incomodada, porque não havia retorno, né? Então, é como se você está dando aula para ninguém. Mas o tempo todo eu parava e pedia para as pessoas me darem um feedback, porque eu acredito que com o feedback a gente consegue saber se a gente está se fazendo entender. Eu hoje aqui não tive feedback, mas eu acho que as minhas parceiras me deram, de qualquer maneira, um feedback positivo. E eu espero demais, gente, que a gente consiga realmente valorizar mais a aprendizagem em cima de processos do que conteúdo. Vamos mudar um pouco essa nossa didática dentro das escolas, porque a gente sabe que não está dando certo, né? O nosso ensino aí está muito defasado, né? As políticas aí educacionais estão mostrando que os nossos meninos não estão preparados ainda para se tornarem bons profissionais, né? Profissionais realmente que tenham condições de concorrer a uma carreira. Então, essa é a minha preocupação. Eu estou aqui para ajudar e quando vocês precisarem, aí eu estou dentro, tá bom? Um beijo. E desculpa aí se eu me enrolei em alguns momentos, mas é novo. Eu? A Elisângela, por favor. Bom, agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui aprendendo com os grandes, né? Tereza, foi um prazer te ouvir, aprender. Eu posso dizer, como profissional, saio muito melhor. E como mãe, né? Porque muitas das estratégias da qual você ensinou, mencionou, eu posso aplicar com meu filho, que é autista, tem 4 anos, então na educação infantil, eu em casa, com essa aula online que voltou há 2 semanas, eu vou poder conduzir um pouco melhor, né? Então, eu agradeço muitíssimo a todos. Um grande beijo a todas. Um abraço a todos, muito obrigado aí pelas curtidas, pela manifestação de vocês, nossos colegas educadores. Esse feedback está sendo super bacana, que vocês estão dando para a live, está nos super motivando a gente continuar a envolver outras pessoas.
envolver pessoas de gestão também, de escolas. A gente está com altas ideias aí, porque por causa do feedback de vocês, tá? Então, um beijo a todos e muito obrigado pelos nossos colegas aí ser ponta firme aí com a gente. Um beijo. Queria agradecer também a participação e se alguém quiser me adicionar no Facebook lá para tirar dúvida, qualquer pergunta, podem ficar à vontade. Mari? Quer dar um tchau, Mari? Eu já aprendi que não dá para fazer, interpretar e falar ao mesmo tempo, certo? Eu já aprendi. Ok. Bom, pessoal, agradeço a presença. Hoje foi muito bom, foi legal, gostei muito de participar, a presença de todos. Obrigada mais uma vez pelo convite de participar dessa live. Obrigada. Legal, Mari, legal. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai encerrando. Obrigada, beijo para todo mundo. Fiquem bem. E a gente vai, na próxima quinta, a gente fecha aí essa série de lives da educação, para esse primeiro momento. Beijo para todos.